Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso já tradicional giro de notícias da maneira mais rápida, ágil e eficiente, para você ficar por dentro de tudo que acontece nos arredores da Vila Belmiro, fora do futebol profissional masculino, então futebol feminino, base, algumas coisas de bastidores, enfim. Vamos trazer aqui algumas notícias do sorteio da Sul-Americana que sai amanhã, então vem com a gente que vamos falar um pouco sobre tudo que acontece com o Santos Futebol Clube. Lembrando sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, comente aí o que você acha do que vem acontecendo com o Santos. E lembrando, acabou de subir aí a nossa promoção Tá Tudo 600, então confere lá o vídeo, participa lá, e é mais um motivo para você se inscrever e trazer mais gente para se inscrever aqui no canal. Vamos começar então falando de Sereinhas, porque as Sereias não jogaram essa semana, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas as Sereinhas estão no Brasileiro Sub-20, na segunda fase. Então no último vídeo nós falamos que elas tinham se classificado, né, o primeiro de cada grupo classificava, os melhores segundos colocados, não lembro direito. Elas passaram, caíram no grupo do Grêmio, São Paulo e Minas Brasília, e aí é só um turno e os dois primeiros classificam. As Serinhas estrearam, deixa eu ver se eu acho aqui, estrearam contra o São Paulo, deu empate 1-1, e enfrentaram o Minas Brasília e venceram por 2-1. O Grêmio já venceu o Minas Brasília e o São Paulo empatou, venceu o Grêmio já. Então o Grêmio lidera o campeonato, o São Paulo lidera o grupo nesse momento. E o Santos enfrenta o Grêmio na sexta-feira, também conhecido como amanhã, às 10h30 da manhã. Então, caso as Sereias vençam, chegam aos 7 pontos, classificam. Com o empate, eu acho que elas classificam também em segundo. E aí... Bom, tem a questão do Minas Brasília, mas se eu não me engano é isso. Os dois primeiros colocados passam e aí vai enfrentar o outro grupo na semifinal. Mas daí a gente conversa depois. O importante é que as Sereias venham aí de vitória. Deixa eu só confirmar aqui. A escalação do Santos para essa vitória contra o Minas Brasília foi de Madu Valente, Raíssa Cavalheiros, Sassá, depois Heloísa, Isa Matos e Sofia Rafaela, depois Bárbara Cusuol, Márcia Coutinho, Gi Fernandes, depois Fran Moreira, e Ana Luísa, depois Luana Falconeri, Nicole Marussi, Júlia Delprá, depois Vitória Rosa, e Isa Viana, depois Ana Júlia Cury, gols marcados por Raíssa e Nicole Marussi. Então esse é o time que vem jogando aí no Brasileiro Sub-20. E no feminino profissional, nas adultas, nas Sereias, nós vamos enfrentar a Ferroviária domingo, dia 29, às 18 horas. Sempre um jogo bastante complicado. Então vamos acompanhar. Deixa eu ver. O jogo é em Araraquara, se eu não me engano, na Fonte Luminosa. Então não sei se vai ter transmissão, porque ficou meio confusa a transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino desse ano. Eu sei que os jogos que tem mando do Santos, ou o Santos transmite, ou a Band, a Sport TV transmitem. No caso da Ferroviária, não sabemos ainda, mas de qualquer forma é possível que alguma transmissão tenha, assim. Recomendo sempre entrar no YouTube, alguma coisa assim, mas eu vou tentar me informar e aí eu coloco aqui na comunidade do canal. Só lembrando então, no Brasileiro Feminino, as Sereias estão em 5º lugar, uma posição e 1 ponto acima da Ferroviária, então vai ser uma disputa direta pela posição, e o Santos precisando desse resultado para poder se afastar um pouco do 9º, do 10º, né, que até o 8º se classifica, e subir para enfrentar aí o São Paulo, para disputar essa posição com o São Paulo, e Inter, Palmeiras e Corinthians. Lembrando que é ida e volta. Não é ida e volta, é só ida. Então essa aqui vai ser, deixa eu só confirmar, vão ser 15 rodadas no total, e essa é a 10ª rodada, então nós temos mais 6 jogos apenas para definir essa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Classificam 8 naquele esquema, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e assim por diante. Esperamos que as Sereias consigam aí essa classificação. Falando de base, né, ontem teve a volta dos jogos do Paulista Sub-20, acho que ficou meio que uma semana e meia parados, e o Santos venceu, teve transmissão da Live Sport, eu até consegui assistir o finalzinho, assim, mas o time do Mauense bastante fraco, e o Santos venceu por 6-1, então mais uma goleada, o Santos que vem 100% aí
no Paulistão Sub-20, acho que é o quarto jogo, quarta vitória. E Santos que foi a campo com o goleiro Edu Araújo, Thiago Balieiro, o irmão do Vinícius, depois Cadu, Derek, depois Ali, o zagueiro Derek, Jair, da Copinha também, e Pedrinho Escaramuça, depois Diogo Correia, Rafael Moreira, depois o Wesley Patati, que entrou muito bem também, do pouco que eu vi, entrou, destruiu lá o esquema defensivo do Mauaense. Zé Rafael, depois Ian, e Ivonei, que vem jogando muito no Sub-20. Fernandinho, depois Caio Henrique, Victor Michel e Renier, depois David. Renier que vem sendo o artilheiro. Os gols do Santos, vamos lá para a lista. Victor Michel aos 5, Renier aos 7 e Derek aos 40 do primeiro tempo. Gol de cabeça do Derek, né? Gol de zagueiro, inclusive. Caio Henrique aos 17, David aos 24 e Ivonei aos 45 do segundo tempo. Para fechar essa goleada, aos 42, o Anderson do Mauaense diminuiu, mas enfim, já estava aí definido. Santos segue com 100% de aproveitamento, líder isolado do grupo 12 com 12 pontos conquistados. Próximo jogo do Sub-20, 3 horas da próxima quarta-feira, dia 1º, contra o Jabuca, né, o Jabaquara, lá em Santos mesmo, o Jabaquara é de Santos. E deve ter, de novo, transmissão da Eleven Sports, aí, da Federação Paulista, enfim, Eleven Sports. Ainda sobre base, tivemos o tradicional Paulista Sub-15 e Sub-17, aqueles jogos juntos em que o Santos enfrenta o mesmo adversário. No Sub-15, o Santos venceu o Mauá, que não é o Mauaense. O Santos acho que está no mesmo grupo do Mauá e do Mauaense, no Sub-15 e no Sub-17. Eu não sei se no Paulista Sub-20 também, mas eu acho que é possível. São dois times diferentes de Mauá, então o Mauá deve ter muito empresário. E o Santos venceu o Mauá por 2-1 em Mauá. E é o líder do grupo 12 com 12 pontos conquistados em 5 partidas, né? Teve uma derrota. O time que foi a campo do Sub-15 João Pedro, depois Vinícius Lima, Gabriel Máximo, João Alencar, João Ananias e Rafael Gonzaga, e depois Rafael Gonzaga e Vinícius Lira, depois João Martins, Lucas Jaime, Murilo, depois Rian e Pepe Firmino, João Victor, depois Isaac, Matheus Xavier, depois Fernando Pradella e Luca Meirelles, depois Arthur Magalhães, o time aí do Rafael Bahia. Então o Santos, só lembrando aí, o Santos teve uma derrota pro Mauaense, exatamente, o Mauaense no Sub-15, mas já venceu o Mauá por 5-1, a Portuguesa Santista por 2-0, os Jabaquara por 3-0 e o Mauá por 2-1 agora. Já no Sub-17, o Santos empatou com o Mauá, com esse mesmo Mauá, por 1-1, gol de Rodrigo César. Então o Santos, que foi a campo no Sub-17 com Rodrigo Falcão, Netinho, depois Cauã Souza, Lenin, Samuel e João Victor Souza, depois Pedro Ian, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, depois Everton e Matheus Lima, depois Lucas Ian. Matheus Lima é essa promessa aí que o presidente está ele mesmo indo negociar, acho. Pedro Amarante, depois Felipe Campos, Rodrigo César e David, o time aí do Helder Campos, ex-jogador, com outras passagens em outras categorias, inclusive do Santos. O Sub-17 aí que vem de 2 empates, começou avassalador, né? Venceu o Mauá por 10-0, a Portuguesa Santista por 5-1, o Jabaquara por 5-0, e agora vem de 2 empates, 0-0 com o Mauaense e agora 1-1 contra o Mauá, mas ainda lidera o grupo com 11 pontos em 5 jogos e muito saldo de gol, né? Uma notícia que saiu hoje, inclusive, hoje não, acho que saiu ontem no final da tarde, assim, de um interesse do Benfica no Lucas Pires. Então, indo agora pro profissional, mas falando aí de bastidores, diz que o Benfica demonstrou interesse, fez uma consulta, não chegou a consultar o Santos, e o Santos mesmo diz que já tem uma renovação bem encaminhada. Então, só falando aqui que isso circulou muito entre os torcedores, mas que ainda eu acho que é muito cedo para falar disso, porque como diz a matéria do UOL aqui, do Lucas Mussetti, do Bruno Andrade e do Marcelo Razan, é um interesse. Interesse é uma coisa muito, 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 muito superficial ainda. É que nem, tipo, sei lá, o Rueda ligou pro PSG e falou, tem interesse no Neymar, quanto vocês querem? Aí o PSG vai falar, queremos 90 milhões de euros. E o Rueda fala, beleza. E acabou, assim, interesse é muito começo ainda. Mas cogitaram valores como 8 milhões de euros pelos 75% dos direitos econômicos que o Santos tem.
8 milhões de euros daria mais ou menos 41 milhões de reais. Agora, nesse momento, eu acho pouco pro Lucas Pires, porque ele começou muito bem, assim, eu acho que ele tem muito potencial. E muita gente já comentou também que, que ainda é muito cedo para ele sair, né? Mas eu acho que, enfim, espero que o Santos consiga principalmente negociar a renovação do contrato. Eu acho que o contrato dele, se não me engano, vai até 2023 ou 2024. Ele não termina agora, mas é um contrato com salário de jogador da base que acabou de subir. Então o Santos já estava procurando essa renovação para aumentar o salário, para segurar ele por mais tempo. Vamos ver, né, se o Santos consegue essa renovação. Mas, como eu disse, né, o interesse é muito, muito pouco ainda, eu acho. Não é motivo para se preocupar, mas acho que a maneira como o Santos está conduzindo as negociações e as renovações, principalmente dos jogadores da base, a tendência é pelo menos buscar essa renovação com o Lucas Pires. E, assim, com críticas que se possa fazer a essa diretoria, essa parte de renovação eles têm feito muito bem. Se eles acertam em renovar com jogadores como, enfim, Balieiro, Ivonê, aí é uma outra discussão, mas pelo menos eles têm conseguido renovar. Um exemplo disso é o Marcos Leonardo, que na virada do ano todo mundo dava como certa a saída dele, e o Santos, essa diretoria conseguiu fazer a renovação e ele tá sendo muito útil pro time, não dá pra negar. Goste ou não dele, é um jogador bastante útil. Então eu acho que dá pra esperar um pouquinho. Eu espero que tenha uma orientação boa pro Lucas Pires para falar, tipo, olha, ainda é muito cedo, você teve poucos jogos, né? O próprio Rodrigo ele ficou 1 ano e meio, quase 2, acho, como profissional. Ele, logo que subiu, ele fez o contrato com o Real Madrid. A gente teve a venda, que foi bem cara, enfim. Mas o Real Madrid deixou 1 ano e meio ele aqui amadurecendo. E mesmo quando ele chegou lá, ele não chegou pronto. Então eu acho que o Lucas Pires poderia ficar mais. Eu espero que a diretoria e a equipe dele, do jogador, orientem ele nesse sentido. E que ele enxergue que talvez esse seja não só um valor pequeno, mas um período muito curto para ele já sair do Santos. Mas enfim, como saiu essa notícia, achei interessante fazer o comentário aqui. E só para terminar, amanhã vai ter o sorteio da Sul-Americana. Eu pretendo fazer um vídeo de amanhã já falando sobre isso. Mas algumas equipes já estão garantidas, né? A gente lembra, então eu vou usar esse final aqui de vídeo só para explicar mais ou menos como que é o sorteio da Sul-Americana. Então, para quem não sabe, principalmente, mas é porque as regras são um pouco confusas mesmo, vão ter 8 times classificados como os primeiros colocados de cada grupo da Sul-Americana. O Santos, obrigado Universidade Católica, é um desses times. E esses 8 times da Sul-Americana, cada um enfrentará um time que foi terceiro colocado no grupo da Libertadores, que é o que aconteceu com o Santos no ano passado, quando ficou em terceiro no grupo da Libertadores e enfrentou o Independiente, que tinha sido líder do respectivo grupo. Agora, se eu me entendi direito as regras do sorteio, o que vai acontecer é assim: amanhã eles vão sortear os 8 da Libertadores em 8 grupos, grupos chaves, né? Chave A, B, C, D, E, F, G e H, e vão sortear os 8 da Sul-Americana nessas mesmas chaves. E aí as chaves já estão definidas. Então, dependendo da chave que... Amanhã, depois do sorteio, a gente explica isso melhor, mas dependendo das chaves já vai dar para saber qual que é o caminho até a final. Eu só fiquei em dúvida na questão do mando. Se eu entendi direito, o mando é assim: nessas oitavas de final, de grupos times da Sul-Americana contra times da Libertadores, os times da Sul-Americana sempre decidem em casa. Então, o Santos vai decidir em casa contra o time que vier da Libertadores. E eu acho que, se não me engano, foi exatamente o contrário, né? Quando o Santos classificou vindo da Libertadores para a Sul-Americana, decidiu na Argentina, tanto que venceu em casa com a atuação brilhante do João Paulo e aí empatou com o gol do Caio Jorge fora de casa. Se não me engano, foi isso. E ainda tinha gol fora de casa, né? Eu acho que esse ano não tem mais. Mas... porque o Santos daí com o Libertad foi eliminado... decidiu fora de casa também e foi eliminado pelo gol fora de casa. Então, enfim, classificou na Libertadores, vai decidir fora de casa. Então o Santos decide em casa porque é classificado da Sul-Americana, oitavas de final. Como que vai definir o mando depois disso? Agora vamos ver se eu entendi direito.
Os grupos, os times, eles vão ser organizados em dois potes, né? Pote 1 da Sul-Americana, pote 2 da Libertadores. Quem tiver na Sul-Americana vai ser numerado de 1 a 8, de acordo com o desempenho na fase de grupos. Se for como costumava ser na Libertadores, que era tipo número de pontos e critério de desempate mesmo, o Santos é o oitavo. O Santos vai ser o último colocado, porque mesmo o Lanús, que se classificou em décimo com 11 pontos também, tem um saldo de gols melhor que o Santos. Então o Santos vai ser o oitavo. Já tenham em mente, quem passar, caso o Santos passe, né, do time que vier da Libertadores, se for enfrentar um time da Sul-Americana, não deve decidir em casa. Por outro lado, os times da Libertadores vão ser colocados em outro pote e numerados de 9 a 16. Então, se eu entendi direito, a regra é quem tiver o menor número decide em casa. Então, o Santos vai ser o número 8. Se jogar contra o time da Libertadores, o número dele é menor, ele decide em casa. Se jogar contra o time da Sul-Americana, ele vai decidir fora, caso continue passando. E vai ser só 2 fases, né? Vai ser quarta, semi. A final é em Brasília com jogo único. Então, eu acho que é isso. A gente vai discutindo, até pro Santos, no caso de passar, né? Que já não foi fácil essa primeira fase, que dirá o mata-mata. Mas só para falar, então, hoje, quinta-feira, tem a decisão de tudo, né? Os últimos jogos, as últimas definições dos grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Mas nós já temos quase todos os times definidos, que são classificados. Então, da Sul-Americana nós temos o Lanús, o São Paulo, o Inter, o Atlético Goianiense e o Ceará. E aí ainda podem se classificar, né? Ou Racing ou Melgar. E no grupo H pode ser Atlético, o Junior Barranquilla, o Santa Fé e o Fluminense. Todos eles têm chances no grupo H. E no grupo B tá entre Racing e Melgar. E lembrando que esses times não são possíveis adversários do Santos nas oitavas, só mais pra frente. Vindo da Libertadores, nós já temos classificados o Deportivo Táchira, que a gente enfrentou no primeiro jogo da Libertadores de 2011, Nacional do Uruguai, Independiente del Valle, Colo-Colo, Olímpia do Paraguai e Universidade Católica, que é o time do Ariel Holan. Então, times aí bastante tradicionais, né? Olímpia, Colo-Colo, Nacional do Uruguai, o Independiente del Valle, que é sempre chato. E aí, falta o grupo B e o grupo E para definir. Então, tem possibilidade de vir o Boca Juniors ainda. Eu acho que o Corinthians possivelmente ganha, mas pode vir o Deportivo Cali do grupo do Corinthians. E no grupo B, todos os times... Tá meio embolado, então todos os times podem ou se classificar ou ser o terceiro colocado. Então, pode ser o Libertad, pode ser o Atlético Paranaense, o Strongest, o Caracas. Tem que acompanhar essa última rodada que é hoje. E esses são os times que já estão classificados. E aí amanhã, 1h do horário de Brasília, a Conmebol sempre atrasa, então vai ser, sei lá, umas 1h30, 1h15. A gente vai atualizando aqui e depois que sair o sorteio mesmo, a gente faz um vídeo aí falando sobre o nosso próximo adversário na Sul-Americana e até o chaveamento, a gente faz o comentário. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso já tradicional giro de notícias. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Lembrando, tem promoção no canal. Confere lá, entra na página do canal, assiste o vídeo, comenta lá, participa, traz mais gente para se inscrever no canal, aproveitar a promoção, ganhar uma tatuagem. E no mais, deixe seu like, compartilhe, comente, diga aí o que você achou, quem você espera pro sorteio da Sul-Americana, quem você preferia enfrentar aí como adversário. E no mais, pra cima deles. Abraço!